6 minutos. 2025 chega ao fim como o ano em que o nome do presidente americano esteve envolvido em muitas das conversas nos bastidores do poder aqui no Brasil. Do tarifaço às conversas entre Trump e Lula. Muita água correu por debaixo da ponte que conecta os dois países, né? E fez este ano um dos mais turbulentos nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O apresentador Renan Suquevicius preparou uma conversa também sobre esse assunto. Vamos ouvir. A gente conversa agora aqui na Band News FM sobre o governo de Donald Trump. E ninguém melhor para ter essa conversa aqui com a gente do que Eduardo Barão, correspondente do Grupo Bandeirantes em Nova York, que está acompanhando de perto o dia a dia, entra sempre ao vivo por aqui na Rádio Band News FM, nas emissoras do Grupo Bandeirantes, com informações direto dos Estados Unidos. Barão, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando sobre o governo propriamente e falar da figura de Donald Trump, porque é uma figura difícil de ser analisada, né? Como é que a gente olha para esse ano de 2025 e pensa 2026? Quando me vem a imagem Donald Trump, eu penso numa palavra que é volatilidade, uma pessoa difícil de prever, é difícil saber quais serão os próximos passos dele, né? Fala, Renan, grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Ele é imprevisível, né? Não dá para ter a menor ideia do que o Trump vai fazer amanhã. Ele começou esse segundo mandato no início desse ano de 2025, mas parece que ele está no poder já faz 5, 10, 20, 30 anos, né? Tamanha quantidade de vezes que Trump aparece com ações diferentes na mídia. Ele é um cara muito diferente do antecessor, do Joe Biden, né? Que ele tinha até o apelido que o Trump colocou nele, que era o Sleep Joe, né? Como se o Biden fosse um dorminhoco e tudo mais. E o Trump é aquela história, você todo dia tem uma novidade, uma emoção nova para o bem e para o mal, né? É claro que ao longo desse ano de 2025, foram duas marcas principais do governo Trump. Uma delas foi o rigor com os estrangeiros aqui nos Estados Unidos, com as deportações em massa. Trump queria fazer uma política desde o início, né, para que pegasse quem não está com documentos aqui no país, os chamados imigrantes legais, né, e mandassem de volta para os seus países. E, além disso, Trump acabou apostando numa política econômica do tarifaço, algo que já foi feito no passado aqui dos Estados Unidos, não teve frutos importantes para o país, e agora o Trump repetiu a dose, acreditando que com a colocação de tarifas para os países, os produtos que eram importados por esses países e importados aqui pelos Estados Unidos, empresas pudessem vir aqui para o país, abrir fábricas, abrir negócios e empregar o cidadão americano. Na prática, não foi isso que aconteceu. O resultado desse tarifaço para os Estados Unidos foi a inflação. Produtos ficaram mais caros, né? Por exemplo, no que se refere ao Brasil, o café disparou aqui, a carne brasileira disparou e outros produtos também de outros países, né? Então, uma política que acabou não dando certo nesse primeiro mandato de Trump, até que ele começou a diminuir as tarifas, voltar atrás em algumas. Depois teve essa história do Brasil, né, que ele também voltou atrás em alguns produtos, não todos ainda, mas em alguns produtos, principalmente ligados ao agronegócio. Mas ainda aqui para o americano, o Trump foi eleito principalmente para melhorar a economia do país. O Trump teve um primeiro mandato muito bom na economia, assim foi avaliado quando deixou a Casa Branca, e Joe Biden não foi bem. E até agora o Trump não conseguiu repetir aquilo que teve no primeiro mandato, pelo menos até agora. Ele diz que as coisas vão melhorar, tem tempo para isso, é saber se ele vai conseguir mesmo na prática, Renan. Daí esses recuos também que a gente viu na aplicação dos tarifaços, né? Porque isso começou a ter impacto no dia a dia das pessoas na economia, justamente isso, inclusive, que um dos motivos que pesou na volta atrás com relação às tarifas aplicadas aqui ao Brasil. Agora, Barão, eu queria trazer aqui uma impressão do presidente brasileiro, Lula, que se aproximou de Donald Trump, né? Teve uma aproximação em 2025 muito importante, conversas cara a cara, né, face to face, e por telefone também, e um comentário que o Lula fez me chama muito a atenção, que é do Trump ser diferente numa ligação por telefone, diferente dessa figura midiática
que faz cara feia, que faz dancinha, performática, como é Donald Trump, por esse histórico na televisão. Essa é uma impressão, uma sensação que é compartilhada por aí? O que você pode dizer? E é importante até pontuar aqui nessa nossa conversa que nesse ano de 2025 você esteve cara a cara com o Donald Trump, conversou com ele, com essa figura que é muito conhecida, muito polêmica e que tem essas diferentes faces a depender de onde ele está, a depender da conversa, se é uma conversa pública ou se é uma conversa privada, né? É isso mesmo, que a impressão do Lula é a impressão que se tem aqui nos Estados Unidos. Claro que aqui com muito mais emoção, né, positiva ou negativa ao Trump. Mas a visão do americano médio é essa, né, que o Trump tem uma faceta, uma cara, como se fosse uma persona, um personagem, né, na TV, em alguns discursos, mas no dia a dia ele não é assim. O Trump é um cara que gosta de sentar para negociar. Ele teve já negócios ou tentativas de reuniões com diferentes líderes mundiais, inclusive alguns que ele não concorda com absolutamente nada do que aquele líder pensa, mas ele é um negociador na essência. Foi assim que ele construiu a carreira dele aqui em Nova York como empresário. É claro que ainda ele suscita emoções diversas, aqueles caras que amam o Trump de paixão e aqueles que odeiam o Trump de uma forma absurda. Com relação ao Lula, né, o Lula viveu essa montanha-russa, digamos assim, diretamente. Ele foi colocado para negociar depois daquela pressão que houve, especialmente no deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil aqui nos Estados Unidos, que acabou colocando no governo americano a necessidade de ajudar o Bolsonaro, e aí veio o tarifaço, vieram as sanções também ao judiciário brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes. E aí, na Assembleia Geral da ONU aqui em Nova York, teve a primeira conversa rapidamente, depois os dois falaram por telefone, voltaram a se encontrar lá na Malásia, eu estava junto, né, participei ali do encontro do Lula com o Trump, e aí o Lula começou a achar realmente que ele era diferente dessa visão. Eu não sei se o Trump também tinha alguma visão do presidente brasileiro, mas tenho certeza que se ele tinha uma visão também mudou, porque os dois estão mais do que amigos, friends, né? Virou um negócio assim muito louco. De qualquer forma, Renan, o Trump é esse cara, né? Ele é um cara, de certa forma, afável quando você está perto dele. Ele dá muito mais entrevistas, por exemplo, do que o Joe Biden, até do que o Barack Obama. Então, para quem cobre o Trump no dia a dia, é uma loucura, porque a cada minuto tem uma novidade, mas ele está sempre ali dando entrevista, falando, repercutindo. Então, tem vários lados desse presidente dos Estados Unidos e agora está debaixo dos holofotes, sim, porque a gestão dele não está sendo considerada boa pelos americanos, né? Você tem uma ideia, a última pesquisa recente que saiu da popularidade do presidente dos Estados Unidos mostrou uma queda, caiu de 41% para 39%, é o menor índice de aprovação do mandato do Trump por aqui. Então, ele vai ter que responder, principalmente no que se refere à economia aqui dos Estados Unidos, para sair com uma boa imagem da Casa Branca, Renan. Nesse aspecto econômico, de alguma fala que possa ser polêmica ou soar como um ataque, causar algum ruído, talvez Donald Trump tenha aí as habilidades de justamente ser essa pessoa midiática, de se sair, de controlar essa narrativa, por ser um presidente, né, por estar no poder, consiga fazer esse controle, mas tem uma questão que me parece ser o calcanhar de Aquiles dele nessa segunda gestão, que é o caso Epstein. Retoma pra gente um pouco dessa história e como ela afeta Donald Trump e que novidades podem surgir nesse ano de 2026, na sua visão, que pontos o nosso ouvinte poderia se atentar dessa história? Vamos lá contar primeiro o que é esse caso Epstein, né? O Jeffrey Epstein era um bilionário aqui nos Estados Unidos, um magnata que era um pedófilo. Ele pegava, aliciava jovens, meninas, levava para a mansão dele na Flórida, aqui em Nova York, e abusava dessas meninas. Ele foi preso, assim como a assistente dele, ela continua presa. O Epstein se matou na prisão. E desde então, principalmente os republicanos e Trump diziam que tinha uma caixa preta dessa história do arquivo do Epstein, ou seja, foi algo muito alimentado na mídia americana pelo próprio Donald Trump.
e ele dizia que tinha ali uma série de democratas, políticos ligados ao Partido Democrata, que participavam dessa festa do Epstein. Por outro lado, o Donald Trump participou durante muito tempo de festas, não se sabe especificamente se essas também, mas da alta sociedade aqui de Nova York. Então tem muitas imagens do Trump com o Epstein. A Melania Trump, a esposa do Trump, ele conheceu numa dessas festas, insisto, são festas da alta sociedade aqui dos Estados Unidos, né? E esse arquivo acabou tendo algumas revelações. Uma delas é um e-mail que o Epstein mandou, uma mensagem que ele mandou, dizendo que o Trump sabia de absolutamente tudo e que não fez nada para punir, para conter essas festas, essas orgias promovidas pelo magnata. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, um ponto que ainda precisa ser esclarecido. E aí está falando de alguém que está, de alguma forma, não sei se participando, mas diminuindo os efeitos de um pedófilo. Então é um negócio muito grave para qualquer um, mesmo que você apoie o Trump de forma irrestrita. Mas assim, Renan, ninguém sabe exatamente como vai terminar essa história, os arquivos estão sendo revelados, tem, por exemplo, discussões envolvendo também integrantes do Partido Democrata, o Bill Clinton, realeza britânica, atores, cantores, então é um negócio grande. E muitas dúvidas do que isso vai acabar surtindo na prática. Né? Para a gente encerrar, Barão, você está quanto tempo aí nos Estados Unidos mesmo? Eu estou há 5 anos, rapaz. Estou entrando 5 anos e meio, para ser mais preciso. Né? Então, estou entrando no meu 6º ano. Já faz um tempinho que eu estou aqui no país. E esse ano é um ano de bastante coisa. Né? A gente deve ter o Oscar, deve ter Copa do Mundo, um negócio quase leve por aqui, né? Não, vai ter muito trabalho pela frente, e aí me chama a atenção, porque é isso, você chegou em 2021, então, na pandemia, fim do governo Biden, acompanhou a eleição, e aí a chegada depois do Trump de novo ao poder, e nesses últimos meses a gente viu muito de perto uma aproximação dos Estados Unidos com o Brasil, do governo americano com o governo brasileiro, pelos mais diferentes motivos. Já havia ali a aproximação por parte da família Bolsonaro, a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, a aproximação que ele teve do poder aí, e depois o presidente Lula. Você acha que para esse ano de 2026, que é um ano importante também aqui no Brasil, com um ano eleitoral, o Brasil está no radar de uma maneira diferente para os Estados Unidos? De que maneira talvez eles estejam enxergando o Brasil a partir de agora, depois dessa virada política, com essa aproximação? Ótima pergunta, mas eu não tenho a resposta nesse momento, porque até então o Trump era um aliado do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro. Ele não cita mais o nome de Jair Bolsonaro, não faz mais parte da fala de Trump. Ele abandona mesmo quando vê que, teoricamente, ele não vai ter nenhum tipo de proveito, não é algo que possa ter alguma contrapartida para ele, ele abandona. A gente já viu isso com outros líderes em situações passadas, né? E agora ele abandonou completamente o Trump, tem feito elogios ao presidente Lula, mas eu não sei exatamente porque, convenhamos, o Lula não tem a mesma linha ideológica de Donald Trump, mesmo com essa relação próxima dos dois. Não me parece que o Trump vai querer qualquer tipo de interferência no Brasil. É sempre bom deixar claro para quem está acompanhando a gente no Brasil que o Brasil não está, digamos assim, no dia a dia do noticiário aqui nos Estados Unidos. Toda essa polêmica do tarifaço, que a gente falou muito no ar aqui na Band News, em outros lugares, não estava na capa do jornal, não estava nem no rodapé dos jornais daqui. Então, eles falavam principalmente sobre a China, né, sobre o tarifaço que foi imposto à China, que evidentemente era o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, lá do México e tudo mais. De qualquer forma, evidentemente que a eleição no Brasil é algo que vai estar na pauta também daqui do noticiário americano, mas com essa dúvida, né, de que lado o Trump estará, se é que ele vai estar de algum lado. Eu não acho que ele vai querer se meter nessa, principalmente depois que ele viu que não teve sucesso da última vez com toda a história envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eduardo Barão, meu amigo, muito obrigado por essa conversa. A gente se encontra sempre no Band News Station às 11 da manhã, e que bom que a gente teve essa oportunidade de trocar ideia também em outros momentos aqui na programação da Band News FM. Um abração para você.